Convido você para uma leitura no Evangelho de João, capítulo de número 5, versículos 37 a 40. Evangelho de João, capítulo 5, versículos 37 a 40. Nós estamos dando seguimento então ao tema a incredulidade sutil. Nós estamos falando sobre isto, e esta palavra ela está de acordo com o que nós pretendemos falar nesta noite. E o Pai que me enviou, Ele mesmo testificou de mim. Vós nunca ouvistes a sua voz, nem vistes o seu parecer, e a sua palavra não permanece em vós, porque naquele que ele enviou não credes vós. Examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam, e não quereis vir a mim para terdes vida. Nós temos isto é algo que eu sempre digo, eu sempre procuro dizer aqui aos irmãos que congregam conosco aqui no Jardim Centenário. Os irmãos estão até habituados a ouvir isto. Eu vou dizer hoje, porque nós temos pessoas que ainda não congregam conosco. Então acho importante dizer isto, que é o sentido de, obrigado, no sentido de que se nós ouvirmos só aquilo que agrada aos nossos ouvidos, se nós ouvirmos só aquilo que faz com que nós venhamos sentir bem, isto na verdade não vai ter um bom proveito para as nossas vidas espirituais, a nossa comunhão com Deus, porque a palavra de Deus, ela tem por principal objetivo transformar a vida do homem. O Evangelho tem por principal objetivo transformar as nossas vidas. Então, alguém pode pensar assim, talvez uma palavra diferente neste tempo de pandemia, nesse tempo de doenças, de enfermidades, não tem uma mensagem mais reconfortante, uma mensagem mais de conforto, uma mensagem de consolo. Veja, não existe palavra melhor do que aquela que nos transforma, aquela que nos aproxima de Deus, aquela que nos vai fazer com que nós venhamos experimentar as delícias da gloriosa comunhão com Deus. Não existe palavra melhor do que esta. Não existe, porque eu poderia usar palavras aqui que iam trazer um certo alento ao teu coração, mas amanhã você vai precisar de outra palavra, e depois de outra, e depois de outra, e você não vai, o seu coração vai continuar sempre assim, dependente, né? É uma vida espiritual que precisa de muletas, de palavras para animar, para trazer ânimo, para trazer motivação na vida. Não, Jesus Cristo disse que aquele que beber da água que Ele der, nunca mais vai ter sede, nunca mais vai ter necessidade, nunca mais vai precisar, porque é uma fonte de águas inesgotáveis no seu interior. Ele não vai precisar de todo dia de uma palavra de reconforto, uma palavra de consolo, uma palavra de ânimo, uma palavra de motivação, essas palavras de autoajuda. Não, ele vai ter no seu interior, fluindo dia e noite, constantemente, um rio de paz, um rio de alegria, um rio de felicidade, um rio de gozo, um rio sem fim. Então, para que isto possa acontecer,
o mal precisa ser arrancado dos nossos corações. O mal precisa ser tirado. Senão, não adianta. Se isto não ocorrer, se o mal não for tirado dos nossos corações, não vai haver mudança. Se a incredulidade não for tirada de nós, não vai haver mudanças. Nós continuaremos escravos do pecado e infelizes, porque somente Cristo pode satisfazer a alma do homem. Então, fazendo um resumo do que nós falamos na pregação anterior, é que a incredulidade, muitas das vezes, ela se mostra sutil, ela está agindo sutilmente. A pessoa às vezes acha que creu, mas na verdade não creu no poder e no Evangelho e em Cristo. E isto é algo que é difícil às vezes o homem perceber, é difícil nós percebermos, porque o nosso coração, ele nos engana, ele está sempre tentando nos enganar. Nosso coração, ele é mau e ele é enganoso, e ele é hábil, ele tem habilidade para fazer isso. E esta incredulidade também, ela está muito enraizada nos nossos corações, e isto faz com que o homem permaneça longe de Deus, cego e escravo do pecado, mesmo afirmando, mesmo achando que creu. E essa operação do engano ocorre principalmente porque o nosso coração, ele não acredita, ele nos desestimula, ele faz com que nós venhamos ter a falsa impressão de que em Cristo nós não poderemos obter a satisfação que as outras coisas podem nos dar. Então, incredulidade, eu disse também, a incredulidade é mal, é perverso, a incredulidade é idolatria, a incredulidade é um pecado terrível, é um pecado que aborrece a Deus e que afasta o homem de Deus, e que deixa o homem distante de Deus, tão distante quanto aquele que diz assim resolvidamente: eu não creio na Bíblia, eu não creio em Cristo, porque incredulidade é incredulidade, e ela vai produzir condenação e morte, e vai atrair a ira e o furor de Deus. Então, o que é crucial, e é isso que quero falar nesta noite, o que é crucial é crer em Jesus Cristo, é confiar que de Cristo pode vir a plena satisfação da minha vida. É crer que de Cristo, de Deus, pode vir a satisfação superior a qualquer coisa, a qualquer outra coisa que você possa imaginar, ou que o teu coração possa induzir você a acreditar. Então, as pessoas normalmente, elas estão olhando para as coisas, quando a pessoa pensa que a pessoa está passando um problema, dificuldades, ela está se sentindo aflita, ela não lembra de Deus, não lembra de Cristo. Ela lembra do prazer, do entretenimento. Então ela pensa assim: eu preciso viajar, eu preciso espairecer, eu preciso ir passear, eu preciso ir para um lazer, eu preciso fazer alguma coisa que me traga satisfação, porque eu estou aflito, eu estou com problemas. Ou então a pessoa fica assim: eu estou infeliz porque está me faltando isso, e isso está me tirando a minha paz, isso está roubando a minha paz. Ela não pensa em Cristo, ela não pensa em Deus, ela não pensa que de Cristo ela pode obter a satisfação para a sua vida, não. Ela sente a falta, a necessidade de coisas que ela olha para a sua vida, olha para si e não tem, e acha que a
falta de felicidade na tua vida é porque ela não tem aquilo que ela deseja ter. Não crer, isto é incredulidade, isto é idolatria, isto é aborrecível diante de Deus. Isto é falta de fé, e é sutil, e é perigosa, e é sutil. O prazer do salvo em Jesus Cristo não é, ele é diferente. O prazer do salvo, ele desfruta de um prazer, de uma comunhão que vem de Cristo. A fonte do seu prazer, a fonte da sua alegria, aquilo que alimenta a sua alma é Jesus Cristo, é Deus. O Senhor é o seu pastor e ele não tem falta de coisa alguma. Por quê? Porque vem de Deus, vem de Cristo. A sua alma é saciada, a sua alma, a fome, a sede da tua alma é saciada por Cristo. Por isso Cristo diz: aquele que tem sede, venha a mim e beba. Por isso que ele disse para a mulher no poço de Jacó: aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Aí a mulher disse para Jesus, a mulher samaritana: Senhor, então dá-me desta água, para que eu não venha ter que aqui tirar. É isso que está acontecendo com as pessoas, inclusive dentro das igrejas. Ela está achando que são águas materiais, física, que é a água deste mundo, que são as coisas da vida que está faltando nela, que faz ela infeliz, quando ele está falando na verdade de água viva, de água que não termina, de água que não acaba, de água que ninguém rouba, que ninguém tira. Ele fala de águas vivas, ele fala da presença de Deus, da satisfação que só Deus pode dar. O salvo em Cristo, então ele desfruta de prazeres de Cristo. Se o prazer da minha vida não provém da minha comunhão com Cristo, se o prazer, a satisfação, se a minha felicidade, a minha satisfação, ela não está vindo de Cristo, então eu sou um incrédulo como qualquer outro. Eu sou um pecador. As minhas fontes de satisfação são as mesmas dos homens caídos e dos pecadores perdidos deste mundo. Se não é Cristo que está alimentando, enchendo a minha alma, então as minhas fontes de prazer é a mesma de todos. Por isso que hoje nós vivemos um tempo muito difícil. Eu vejo isso com uma clareza que Deus me trouxe assim a revelação, uma clareza que eu não enxergava antes, eu confesso. Porque hoje o que nós vemos são igrejas, são pregadores que estão ensinando as pessoas a pedir a Deus coisas para que elas sejam felizes. Estão ensinando, pedir a Deus coisas, para que elas venham alcançar a felicidade nesta vida. Isto é fazer, e quem ora desse jeito, e quem faz esse tipo de oração, faz uma oração abominável diante de Deus. Porque a pessoa não está pedindo pelo próprio Deus, está pedindo para que Deus dê coisas para ele, para fazê-lo feliz. Ele não crê na felicidade proveniente, fluindo do próprio Deus, do Espírito de Deus, de Cristo, mas ele está pedindo a Deus coisas. São orações abomináveis diante de Deus. Deus rejeita esse tipo de oração. Essa geração que nós estamos vendo nos nossos dias, eles estão insultando a Deus com as suas orações. É um insulto o que estão fazendo. Aquele que creu e que já conhece a Cristo, ele ora diferente. Ele ora como o salmista do Salmo 42, no versículo 2: como servo
brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei ante a face de Deus? Aleluia, aleluia. Entende isso? Você entende isso? Quando entrarei ante a face de Deus? O entrar na face de, perante a face de Deus, não é entrar dentro da igreja simplesmente, não é isso, não é simplesmente entrar para assistir um culto, não é simplesmente frequentar uma igreja, queridos, é ter Deus como esta fonte, aleluia, é ter sede de Deus, é ter sede da presença de Deus, ter sede do Deus vivo. E se você não crê que Cristo, que Deus pode te satisfazer desta forma, você não creu no Evangelho, você não creu no poder de Deus, você não creu na pregação. Crer no Evangelho de Jesus Cristo é fé do começo ao fim, queridos. Por quê? Porque esta Bíblia está falando de alguém que morreu e que ao terceiro dia ressuscitou dos mortos. Está falando de alguém que desceu à sepultura, mas que ao terceiro dia ressuscitou. Você pensa o que é isso? Você já parou realmente para refletir o que é isso? E as pessoas dizem assim: eu creio em Jesus, eu creio na história de Jesus, eu creio na crucificação de Cristo, eu creio na sua morte, eu creio na sua ressurreição, mas não crê que Ele pode satisfazer a sua alma. Está buscando os prazeres nas coisas, está buscando os prazeres no pecado, na falsa promessa de gratificação do pecado, é aí que está buscando, e isto é incredulidade, e é idolatria também, porque está substituindo a Deus em seu coração. Jesus disse: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva fluirão do seu interior. Se Jesus não é a fonte de águas vivas que te satisfaz, é porque você não creu na verdade do Evangelho, é porque você não creu nele, na verdade você não creu nele. Significa que outras coisas são as tuas fontes de satisfação, ou são as minhas fontes de satisfação, se eu estou buscando satisfação em outras coisas. E quais são as fontes? E quais são essas fontes de satisfação que podem substituir a Jesus Cristo em meu coração, em nossos corações? Quais são elas? Queridos, há uma numerosa quantidade de coisas, há muita coisa pode funcionar assim em nossos corações. O nosso coração a começar pelo nosso coração, que é um hábil fabricante de ídolos, e de idolatria, e no mundo há um aparato imenso de coisas, para capturar os nossos corações, para nos cegar e capturar os nossos corações. No mundo há uma infinidade de coisas. O mundo jaz no maligno, como diz a Bíblia, jaz no maligno. Então há um aparato, há diversos tipos de armadilhas e de laços preparados para o teu coração, para a tua vida, para a tua mente, para te dominar e te escravizar e te manter longe de Deus. E ainda te fazer, o teu coração é capaz ainda de te fazer acreditar que você está crendo em Cristo, que você crê no Evangelho, que você crê em Deus. E as pessoas estão vivendo no mundo assim, buscando a satisfação nas coisas, e vai de um fracasso após o outro, é um fracasso após o outro. Há pessoas que vão viver a vida toda desse jeito, um fracasso após o outro, buscando a satisfação, vão morrer sem descobrir a verdade, vão para o inferno, só depois da morte é que vão descobrir
é que vão perceber, quando já não haverá mais tempo para isso, que as coisas desta vida não podem substituir a Deus no coração do homem, não pode. Vai viver uma vida miserável, uma vida cheia de anseios e de desejos que não vão satisfazer o seu coração. E vai viver assim cego durante a sua vida, sem conhecer a verdade. Só Cristo pode fazer isso e satisfazer os nossos corações. Só Cristo, não há outro lugar, não há outra resposta para isso. Não adianta, você pode procurar, você pode achar. As pessoas que estão assim ainda, ele está procurando a felicidade, então ele está buscando a satisfação na sua vida. Ele é numa coisa, é em outra, ele conquista alguma coisa na sua vida, aí ele descobre que aquilo na verdade não entrega tudo que prometeu. Ele descobre que na verdade não era tudo aquilo que prometeu. Então aí ele vai buscar em outras coisas. Aí fica assim, vai vivendo a vida sempre e desprezando a Cristo. Está na igreja muitas das vezes, mas olhando para o mundo, olhando para as coisas do mundo, desconfiado, e de repente se a felicidade não está em outro lugar, se a realização e a satisfação não está em algum lugar. E vai viver a vida desta forma. Vai passar os seus dias serão consumidos sem descobrir. E vai de um fracasso após o outro. E às vezes você vê pessoas fazendo afirmações assim, do tipo, eu não vejo mais sentido para esta vida, eu preciso achar um sentido para a minha vida. Eu não vejo mais razão e sentido para a minha vida. Mas não vai buscar em Cristo. Não credes em mim. É o que Jesus disse para os fariseus. Vocês têm ouvido a minha pregação, vocês têm visto os sinais e vós não credes. Vós não quereis vir a mim para terdes vida. Continua achando que outras coisas podem fazer isso. Qual é a resposta então? Como é que nós vamos obter a cura? O primeiro passo está em nós olharmos para os nossos caminhos à luz da palavra de Deus, do que a Bíblia diz, do que a palavra de Deus nos diz. Isto porque é somente através da palavra de Deus é que nós tomaremos conhecimento do que agrada a Deus e do que é pecado. É somente através disso. Não tem outro caminho também. Não adianta você achar que existe um outro caminho. É somente na palavra de Deus. Por isso o salmista escreve no Salmo 119, versículo 11 e 12. Guardei, ou em outras traduções, escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. E no versículo 12 ele pede: bendito és tu, ó Senhor, ensina-me os teus estatutos. A palavra de Deus é o parâmetro, é o guia, a palavra de Deus é a referência, é o rumo para nós podermos encontrarmos essa plena satisfação em Deus. Não tem em outro lugar, não tem. Está na Bíblia. E quem não gosta da Bíblia não gosta de Deus. Quem não gosta da Bíblia é inimigo da verdade, é inimigo de Deus, porque o único caminho é a palavra, não tem outro. É só na Bíblia que nós vamos encontrar a vontade de Deus. É só na Bíblia que nós vamos obter conhecimento de Deus, conhecimento da verdade. Por isso Jesus Cristo diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A satisfação que ela não provém de Cristo, a satisfação que não é proveniente de Cristo,
afirmo isso para evidenciar a importância da palavra de Deus, da Bíblia. Porque a satisfação que não provém de Cristo, ela não é somente uma desonra contra Deus, ela é também condenável biblicamente. A Bíblia condena. E este é o ponto crucial desta questão, desta forma de viver. Ou você vive de acordo com a vontade de Deus, ou você não terá comunhão com Ele, não adianta. Então, essa satisfação plena de Cristo, ela só virá através da palavra de Deus. Então, quando nós estamos buscando a satisfação em outras fontes, em outras coisas que não é Cristo, isso não é somente uma desonra contra Deus, não é somente uma ofensa contra Deus, é também condenável biblicamente. A Bíblia condena. Por isso que eu digo que a Bíblia é o parâmetro, a Bíblia é o guia, a Bíblia é o parâmetro para que nós possamos saber se estamos ou não de acordo com a vontade de Deus. É por isso que a fé e a obediência, elas são coisas inseparáveis, elas andam juntas. A fé e a obediência, elas sempre estarão juntas no coração regenerado, no coração que obtém de Deus, de Cristo, a sua satisfação. Não é possível, você não vai encontrar fé sem obediência à palavra de Deus, e nem vai haver obediência sem fé, porque não faz sentido obedecer aquilo que você não crê. Se você não crê, não faz sentido obedecer. É por isso que a incredulidade ela é sutil. Por quê? Porque na verdade a pessoa não está crendo, e ela não está obedecendo a palavra de Deus. É simples assim. A fé e a obediência, elas estão juntas. Há quem arrisque dizer que fé e obediência são a mesma coisa, porque elas sempre estão presentes. Ainda que você possa dizer assim, não, eu creio em Cristo, eu creio em Jesus, eu creio na Bíblia, mas se você está preferindo as coisas que você sabe desagrada a Deus, você não creu, você é um incrédulo, somos incrédulos. Se nós dizemos, abrimos a nossa boca e dizemos, eu creio em Cristo, mas faz o que a Bíblia condena, mas está praticando o que a Bíblia diz, que desagrada a Deus, na verdade você não creu nele, você não creu de todo o seu coração. A satisfação que as outras coisas trazem para você é mais importante. Elas prometem algo mais satisfatório para você, elas prometem algo para você que é mais precioso do que o que a Bíblia promete, do que o que Cristo promete. Então a cura, ela só pode vir se houver fé e obediência a Deus. Porque o que acontece é que o homem, as pessoas acabam não crendo que obedecer a Deus será gratificante e que será satisfatório. Ele não crê que há uma recompensa valiosa ou válida para obedecer, para crer e obedecer. Ele não acha que vale a pena. Ou seja, a satisfação das outras coisas vale mais. Vale mais a pena. A comunhão com Deus, o manter uma comunhão com Deus, para ele, não é gratificante o suficiente. Ele não acredita que haverá um galardão, uma recompensa gratificante na obediência e no temor a Deus. Ele não crê. Ele olha para
as coisas para o pecado e acha que ele é mais satisfatório, vale mais a pena. Então, ele abre mão da comunhão com Deus, ele abre mão do relacionamento com Deus para fazer aquilo que para ele é mais satisfatório no seu coração. Porque ele não crê que haverá um galardão, uma recompensa pelo temor e pela obediência. Ele não crê que será recompensador, que será bom e prazeroso o resultado de obedecer a Deus. Ele acha difícil obedecer, é muito difícil fazer isso, é muito difícil obedecer a Deus, é muito sacrificante, é penoso, não vale a pena. É sempre isso que acontece. Esse é o racha do rompimento, o rompimento no relacionamento com Deus. Aliás, isso daí romperia qualquer relacionamento, não é verdade? Qualquer tipo de amizade, um casamento seria rompido se a pessoa trocasse aquele que ele deveria honrar por outra coisa. O incrédulo, então, ele pensa que não compensa o sacrifício de resistir o prazer do pecado, o prazer que algo lhe traz, ainda que isso está desagradando a Deus. Ele acha que não compensa resistir esse prazer, não compensa. A promessa de gratificação do pecado, que é uma promessa que parece ser imediata, que parece ser boa, mais satisfatória em seu coração. Então ele não consegue resistir, ele não vale a pena. Então, entre a comunhão com Deus e obter a satisfação naquilo, ele prefere aquilo que desagrada a Deus. Outra coisa importante a dizer nisso é que nós estamos sempre sendo atraídos pelos desejos e pelas falsas promessas de satisfação do pecado. Eu disse que o nosso coração é mau e o mundo está armado, preparado para isso. Então, há sempre uma promessa de satisfação que a pessoa não acredita que de Deus pode fluir algo melhor, mais prazeroso, mais gratificante. Então o pecado, ele sempre traz consigo uma falsa promessa de gratificação. É por isso que na Bíblia aparece como o engodo, o engano do pecado. E esse é o nosso fracasso, é crer que essa satisfação é melhor do que a de Deus, e que não vale a pena obedecer a Deus, porque é muito difícil. Nós preferimos então o prazer que algo nos traz, e que sabemos desagrada a Deus, ainda que isso rompa com a nossa comunhão com Ele. É por isso que pessoas assim, que vivem nessa condição, queridos, eles nunca experimentam as bênçãos espirituais em Cristo Jesus, a verdadeira felicidade e a verdadeira satisfação. Nunca obtém de Deus o gozo na alma, a alegria de servir a Cristo e a alegria de fazer a vontade de Deus. Ele não obtém isso, porque ele está sempre disposto a romper o relacionamento com Deus. Como eu disse, há inúmeras coisas que funcionam assim em nossos corações, e nem sempre as pessoas possuem as mesmas fraquezas. Às vezes o que é fraqueza para um, não é fraqueza para o outro, e nem sempre as pessoas têm as mesmas inclinações pecaminosas. A única coisa que não muda é o desprezo por Deus. Isto não muda. É essa incredulidade e essa preferência pela satisfação do pecado. Eu vou citar aqui alguns exemplos. Vou falar aqui alguns exemplos. A cobiça, por exemplo. A cobiça, que é aquele desejo de possuir algo,
que podem ser variadas coisas, para me satisfazer. Então a pessoa cobiça aquilo que ela acredita que vai satisfazer o seu coração. E a cobiça é uma coisa interessante, porque a pessoa, às vezes, ela não possui o objeto da cobiça, mas só o cobiçar já traz satisfação ao seu coração e já rompe o relacionamento com Deus. A pessoa pode viver a vida assim, cobiçando coisas variadas na sua vida, cobiça isso, cobiça aquilo, vive a vida toda em cobiça. Então, ela cobiça e esse desejar no seu coração de possuir essas coisas, para ela é satisfatório. Então ela não resiste, não acredita que vale a pena abandonar a cobiça, o prazer que os desejos, que as concupiscências dos olhos lhe traz, a satisfação que isso lhe traz. Porque não acredita que Cristo é um bem maior, não acredita que Cristo é o seu maior tesouro, que Cristo é totalmente satisfatório, mais do que qualquer coisa nesta vida. Ela não acredita que Cristo é o bem maior, o seu tesouro supremo. Ela sempre acha que falta alguma coisa na sua vida, que está faltando alguma coisa. É um desejo forte, uma atração forte de possuir algo que dá satisfação, que lhe traz satisfação, só de olhar, só de pensar, já lhe traz satisfação. Por exemplo, um exemplo muito conhecido, vamos dizer assim, é o homem que não resiste o prazer de olhar atentamente para uma mulher. Ele não resiste o desejo de cobiçar, de olhar atentamente para uma mulher. Ele cobiça a mulher em seu coração, mesmo sabendo que isto desagrada a Deus. Ele sabe que isto rompe a sua comunhão com Deus, mas mesmo assim ele pensa, é bonita demais para eu não olhar para ela, é formosa demais, é uma mulher bonita, uma mulher dessa você não vê em qualquer lugar. Então ele não resiste o prazer que aquilo lhe traz, só de olhar, aquilo lhe traz satisfação. Então ele não acredita que obedecer a Deus, que desviar o olhar, que ter um olhar puro, seja mais vantajoso, mais recompensador do que a cobiça. É por isso que as pessoas vivem escravos, são escravas da cobiça. Isso se torna um hábito, um vício na vida da pessoa. Aí a pessoa vai dizer que é infeliz, que não sente a presença de Deus, que não sente a glória de Deus, que essas promessas não estão acontecendo na sua vida. Não estão acontecendo porque não crê no poder de Cristo, na suficiência de Cristo. Outro exemplo, e acelerando aqui para chegar ao fim, outro exemplo é a lascívia, que é o outro lado, né? Tem o lado da cobiça e tem o lado da lascívia também, que é o se vestir de modo sensual e provocativo. Nesse caso, o que acontece? O prazer de se vestir de modo a chamar a atenção, de atrair olhares, de provocar comentários, elogios, vale mais a pena do que o meu compromisso com Deus. O prazer de pôr uma roupa, ainda que ela seja apertada, seja justa, provocativa, sensual, é maior do que o meu prazer, o meu compromisso com Deus. Eu não resisto esse prazer. Para mim, o prazer é o de ser desejado, de ser desejada, de ser admirada. Então, a pessoa pensa assim, não tem problema, ser casado, eu sou casado, o importante é que continue me admirando. Veja, ele saiu daquela vida de prostituição, do mundo que ele vivia, veio para o evangelho, às vezes casou-se, mas continua
andando de modo provocativo e sensual. Porque o prazer de se vestir de modo a chamar atenção, de se sentir atraente, desejada, desejado, é maior do que o prazer e o compromisso com Deus. Isto rompe o relacionamento com Deus. Você está colocando o prazer no pecado, em coisas terrenas, acima do prazer de Deus, acima do prazer de Cristo. E eu não estou me referindo exatamente à calça comprida, vou dizer aqui. Você está pensando que eu estou pensando na calça comprida? Eu não estou pensando exatamente nisso, não. Porque hoje, a calça jeans, por exemplo, ela tá tendo mais pudor e decência do que muita saia por aí, né? E muito vestido por aí. É por isso que pessoas assim não são transformadas e libertas, e nunca obtêm as inesgotáveis bênçãos espirituais em Cristo Jesus. O que nos define são os nossos desejos, queridos. É isso que nos define. São os nossos atos, eles são a exteriorização do que há na nossa mente, do que há nos nossos pensamentos, do que há nos desejos do nosso coração. Se o desejo do nosso coração não é a satisfação em Cristo, o pecado fica evidente. A opção pelo pecado é evidente. Vou dar mais outro exemplo aqui. Por exemplo, tem aqueles que gostam de não fazer nada. O prazer dele é não fazer nada. Ele está sempre buscando o descanso, ele está sempre buscando a tranquilidade, ele não gosta de responsabilidade, ele não gosta de muito compromisso, ninguém cobrando ele, nada, ele quer descanso e tranquilidade. Ele não acredita que buscar a Deus seja mais satisfatório e recompensador do que não fazer nada, porque para ele não tem coisa melhor do que não fazer nada, ele prefere não fazer nada. Então ele quer ficar à vontade, ele quer ficar de papo pro ar, sentado no sofá, assistindo televisão, comendo pipoca, ele quer ficar à toa, entendeu? A vida dele é essa, é isso que satisfaz, ele fica feliz quando ele pode fazer isso. Essa quarentena está sendo uma bênção aí para alguns, né? Ele está achando ótimo. Não, quando ele pensa em descanso, ele não pensa no descanso de Deus, né? O descanso divino, porque o descanso sabático era o quê? Era para os homens irem buscar a face de Deus. O descanso sabático o sentido do descanso do sábado é para os homens cessar o seu trabalho e buscar a Deus. Não, ele não enxerga o descanso como buscar a Deus. O descanso para ele é não fazer nada. Ir para a igreja é um trabalho, é um fardo. Buscar a Deus é um fardo, é difícil, ele não tem prazer nisso. O seu prazer é não fazer nada, e quer ver ele feliz, é ele não ter nada para fazer. Então a sua satisfação está nisso. O outro é o dinheiro, o prazer dele é o dinheiro. Então ele trabalha, ele não tem tempo para Deus, ele só tem tempo para o trabalho, porque ele quer ganhar dinheiro. Ele quer ganhar dinheiro, então ele trabalha de domingo a domingo, ele trabalha 14, 12, 16 horas por dia para ganhar dinheiro, todos os dias, se possível for, ele trabalha o mês inteiro, porque ele quer dinheiro, ele quer desfrutar dos deleites, do prazer que o dinheiro lhe traz. Não tem tempo para Deus, e anda sempre ansioso e preocupado, querendo adquirir coisas, querendo o poder aquisitivo do dinheiro lhe dar. Então está sempre preocupado, ansioso, está sempre comprando coisas e trabalhando para pagar, e se endividando, e comprando, é assim. Não tem tempo para Deus, porque a satisfação dele, o prazer dele, tudo bem se ele tiver a Cristo, desde que ele tenha dinheiro.
O dinheiro não pode acabar. Porque se o dinheiro começa a acabar, começa a faltar, começa a haver restrições, ele já começa a ficar inquieto, insatisfeito, infeliz, porque o seu problema é o dinheiro. A satisfação que o dinheiro lhe traz, que a posse, que a riqueza lhe traz, que o poder aquisitivo do dinheiro lhe traz, para ele é mais satisfatório. Então, ele não vai deixar de trabalhar, de seus compromissos, e vai para poder buscar a Deus. Ele não tem tempo para Deus, ele não tem tempo para parar. É óbvio que nós temos que cuidar da nossa família, nós temos que com Deus. Outro exemplo também é daquele que ele sente um prazer, o prazer dele é falar da vida dos outros. Ele gosta. O assunto dele é falar de alguém. É falar da vida alheia. Sente uma satisfação, sabe que essas coisas não agradam a Deus, mas o prazer de falar é demais. Você chega numa conversa, você já está sabendo já da nova? Você já sabe da nova? Você sabe qual é? Você não está sabendo? Nossa, só você não está sabendo. Todo mundo está sabendo, só você que não. O prazer dele é falar de alguém. E outra, é sempre no sentido negativo, né? As pessoas gostam muito de falar das notícias ruins das pessoas, as novidades ruins, falar dos outros, o seu prazer em falar mesmo que saiba que Deus condena isso, o julgar o próximo, o falar mal do próximo, o falso testemunho, ele sabe, mas o seu prazer é fazer o quê? É assim mesmo, eu sou assim. Outro exemplo, eu vou correr nesse, porque o tempo já foi. Poderia falar mais algumas coisas aqui, mas eu vou mais rápido. Outro exemplo é a chocarrice e a parvoíce, como diz o apóstolo Paulo. Ou seja, ele perde a comunhão com Deus, mas não perde a piada. Ele perde a comunhão com Deus, mas a piada ele não perde. Ele brinca com as coisas de Deus, ele faz piada com as coisas de Deus, piada com os textos bíblicos, piada com a manifestação do Espírito, quando as pessoas se alegram na manifestação do Espírito, ele faz piada, ele zomba, ele faz chocarrices, faz piada. Ele gosta de brincar com essas coisas, ele fala, gosta de contar piadas, e gosta de fazer brincadeiras, chocarris, é um zombeteiro, ele gosta de piadas, e faz piada de tudo, inclusive das coisas de Deus, não perde a comunhão com Deus, mas não perde a piada ele tem que contar, a língua ele não aguenta, aquilo é forte demais, ele tem que falar, ele tem que contar, mesmo que aquilo sirva de zombaria, de escárnio. Na internet, no WhatsApp, como a gente vê isso, queridos? As pessoas estão brincando com as coisas de Deus. Agora, hoje já tem os stand-up gospel. Isso é um absurdo, Pessoas assim, e eu vou dizer uma coisa, pelos anos que a gente tem servido ao Senhor, nós percebemos que as pessoas que fazem esse tipo de coisa, chocarrices, parvoíces e ficam brincando com as coisas de Deus, não recebem batismo com o Espírito Santo e com fogo, não recebem, porque é muita brincadeira, é muita tolice, não levam as coisas de Deus a sério, com seriedade, não tratam as coisas de Deus com seriedade. Pessoas assim vão viver ausentes de Deus, escrava desses prazeres, esses prazeres vãos, que muitas das vezes estão rompendo a comunhão com Deus. E eu não quero que você pense só nisso não, há uma infinidade de coisas que podem atrapalhar a sua comunhão com Deus, tudo aquilo que põe você
contra Deus, contra a vontade de Deus, o relacionamento com Deus, impede você de desfrutar as bênçãos espirituais advindas da sua graça. Como então se obtém a cura e a libertação? Como? Rejeitando a promessa de satisfação do pecado, a promessa de prazer, essa falsa promessa de satisfação dessas coisas, e buscar a satisfação em Cristo. E quais são os meios para nós conseguirmos isso? Eu já até citei aqui, o principal meio de nós alcançarmos essa satisfação, esse gozo, essa alegria na alma em Cristo, é através da palavra de Deus. Por isso que o salmista diz: guardei a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Guardar, meditar na palavra de Deus, significa que não é simplesmente ler e ouvir a palavra de Deus, mas é no sentido de obter conhecimento de Deus. Conhecimento de Deus em todos os sentidos, de quem Deus é, qual a sua vontade, o que agrada a Deus, o que Deus espera de nós, quem nós somos, quem é o homem, quem é Deus, para que Deus nos chamou. É nesse sentido. Significa procurar conhecer a Deus e a seu Filho Jesus Cristo, e isso só é possível através da sua palavra. Não existe outro caminho, é através da palavra de Deus. Então quando nós obtemos esse conhecimento de Deus, através da sua palavra, o Espírito Santo de Deus, ele vem e ele enche a nossa alma de gozo, de alegria e de prazer por Deus, pela sua palavra, pela obediência e pelo temor. O nosso prazer então vai estar em Cristo, fazendo isso, o nosso prazer então vai estar em Cristo, é através da palavra de Deus. Não vai adiantar você simplesmente dizer assim: eu não vou mais fazer essas coisas, eu não vou fazer mais essas coisas. Se você não buscar crescer no conhecimento de Deus, não vai resolver. Você vai parar durante um tempo, você vai dizer assim: não, tudo bem, eu não vou fazer mais isso, eu não vou falar mais de ninguém, eu não vou ficar mais cobiçando nada, eu não vou fazer mais isso não. Vou mudar a minha vida. Se você não buscar um conhecimento de Deus, você não vai longe, você não vai conseguir. Porque sem a ajuda do Espírito Santo de Deus, sem a palavra de Deus na nossa mente, no nosso coração, sem crer verdadeiramente na palavra de Deus, você não vai conseguir. É por isso que muitos fracassam, porque eles tomam a decisão simplesmente de falar: não vou fazer mais, mas não há mudança de atitudes, não há uma busca realmente pelo conhecimento de Deus. Para que haja cura no seu coração, precisa haver uma troca de prazeres, uma troca radical de prazeres. O prazer pela satisfação do pecado tem que ser trocado pelo prazer em Cristo. E isto só acontece por meio da palavra de Deus, porque o teu coração vai continuar desejando as mesmas coisas que você sempre desejou. Jesus Cristo, ele tem que ser a fonte de todo o meu prazer, senão nada acontece. Se não houver uma mudança radical, uma troca desses prazeres, nós não conseguiremos, nada vai mudar, vai continuar do mesmo jeito. Enquanto Cristo não for o nosso tesouro supremo, enquanto Cristo não for tudo que nós precisamos, todo o nosso anseio, nada vai mudar, não haverá mudança nenhuma. É por isso que o apóstolo Paulo afirmou em Filipenses capítulo 3, versículos 7 e 8: mas o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo, e na verdade tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo que sofri a perda de todas as coisas, e as considero como esterco,
para que possa ganhar a Cristo. Quando isso acontece pelo poder do Evangelho, do Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo de Deus me faz sentir uma plena satisfação em Cristo, porque há uma troca de prazeres lá no cerne do homem, na parte mais sensível do homem, que é os nossos corações. Por isso que Jesus Cristo diz para os fariseus: examinai as Escrituras, porque elas testificam de mim. Vós cuidais de examinar as Escrituras para ter a vida eterna, elas testificam de mim. É através da palavra. A cura só vai vir através da palavra de Deus, não vem de outro lugar, não adianta. É por isso que também está escrito em Provérbios capítulo 21, versículo 15: praticar a justiça é alegria para o justo, mas é espanto para os que praticam a iniquidade. No Salmo 40, versículo 8, o salmista diz: deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu. Sim, a tua lei, ou seja, a tua palavra, está dentro do meu coração. Veja, aquele que teve o coração regenerado, transformado por Cristo, ele se deleita em fazer a vontade de Deus. Você que precisa crer nessa ação do Espírito Santo que opera em nossos corações, é necessário crer na recompensa dessa busca do conhecimento de Deus através da sua palavra. Você precisa crer nisso. Você precisa rejeitar os prazeres desta vida. A Bíblia diz: a palavra do Senhor, Salmo 19, 7, a lei ou a palavra do Senhor é perfeita e refrigera a alma. Salmo 19, 8 diz: os preceitos, ou seja, a palavra do Senhor, são retos e alegram o coração. Você precisa crer nisso, que a palavra do Senhor refrigera a tua alma e alegra o teu coração. O Espírito Santo de Deus faz isso através da palavra do Senhor. Você precisa crer na promessa de satisfação de Cristo Jesus. Eu estou chegando no fim já. Há então uma ação negativa e outra positiva. Tanto você precisa rejeitar a promessa de satisfação do pecado e crer na satisfação plena em Jesus Cristo na tua alma. É a primeira coisa. Você precisa rejeitar a satisfação que o pecado te dá. Você vê, eu não vou fofocar mais, não vou falar mais mal da vida de ninguém, eu não vou desviar meu olhar das mulheres, da cobiça das coisas, eu vou parar com isso. E você vai começar a crer e buscar em Cristo a plena satisfação da tua vida. Você vai deixar de ser um preguiçoso e vai buscar realmente a Deus. Crer que através do conhecimento de Cristo, através do conhecimento da sua palavra, a ação do Espírito Santo vai atuar no seu interior e a tua alma vai ser cheia da alegria perfeita de Cristo, da alegria perfeita de Deus, do prazer, do gozo infinito que vem de Cristo. Você precisa crer que há recompensa na obediência à palavra de Deus, que vale realmente a pena, você vai ser recompensado. Não uma recompensa para depois do dia que você morrer, para depois da morte. Não, o poder do Evangelho é para agora, é para já, é para este tempo presente, é para hoje, é para agora. Deus pode fazer isso pelo seu poder. Por fim, o último meio que eu vou mencionar aqui é a oração. Você tem que orar e pedir a Deus. O salmista pede no Salmo 139, versículo 24: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Você precisa orar a Deus e pedir a Deus isto. Pedir que Ele mostre o teu caminho, os teus erros, os teus pecados, as tuas falhas, à luz da palavra de Deus, e que Ele te guie pelo caminho reto, e que Ele enche a tua alma de gozo e de prazer. É orar não a Deus para pedir coisas,
para pedir coisas que você acha que vão te fazer feliz. Não, é orar para que o próprio Deus habite em sua alma, que faça morada em sua alma, em seu coração, como foi cantado aqui nos louvores, e rejeitar toda a satisfação e falsas promessas do pecado. Que Deus abençoe, fique com esta palavra, que o Espírito Santo de Deus possa falar melhor em seu coração. Nós vamos ouvir mais um louvor.